Amém? Vamos abrir nossa Bíblia, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 11. Eu vou ler só um trecho, mas não tem todo aqui no contexto, né? Esse capítulo 11, eu vou ler a partir do versículo 11. Amém? Romanos 11. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Romanos 11, capítulo 11, versículo 11, diz assim, ó: digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa não é? Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambuzeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade. E se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambuzeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais estes que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Até aqui, Senhor nosso Deus, nosso Pai, fala ao nosso coração, Senhor, através da Tua palavra. Derrama na Tua unção, no Teu poder, e nos ajuda, ó Deus, ouvirmos, nos alimentarmos, sermos lavados, ó Deus, fortalecidos pela Tua palavra, Pai. E desde já entrego a Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, podem sentar. Eu li aqui só um contexto, irmão, mas todo o capítulo 11, até mesmo o 10, já vem falando a respeito dos judeus e dos gentios, não é verdade? Falando a respeito de que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E por causa disso, foi enviado aos gentios. Né? E se você for ver assim um contexto aqui antes, ele fala assim, tem uma hora que fala assim, ó, Davi diz, ó, torne-se a sua mesa, versículo 9 do capítulo 11,
Do 8, vamos ver o 8, como está escrito: Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Mas por que Deus fez isso? Para aqueles que recusaram aceitar a Jesus Cristo, né? Se você recusa aceitar a Deus, porque se a vontade de Deus é que todos sejam salvos, se Deus veio para os seus, por que ele ia endurecer e escurecer o coração do seu próprio povo? Então ele fez isso para aqueles que recusaram a graça, recusaram a bondade de Deus, recusaram a oferta de Deus maravilhosa de salvação, de perdão de pecado, e aí Deus vai e cega o entendimento. É mais ou menos nessa linha que nós estamos discutindo aqui, essas coisas que têm acontecido à nossa volta hoje. Amém? Nós temos visto pessoas que um dia foram uma bênção, que hoje se opõem às Escrituras. Pessoas que um dia ensinaram do jeito que nós ensinamos hoje, e hoje ensinam diferente, torcendo a palavra, desacreditando as Escrituras, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é 100% inspirada. Ela não contém a palavra de Deus. Tem pessoas que falam assim: ela, a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Não, ela é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, ela não contém, porque você pode achar que contém. Por exemplo, tem coisa nas Escrituras que está registrada ali, que alguém escreveu, um profeta escreveu, né? Isaías escreveu, Jeremias escreveu, não sei quem escreveu, mas eles escreveram inspirado por Deus, e são coisas. Por que foi inspirado? Porque a gente vê as mesmas coisas faladas de outro jeito, escrito por outros autores que não estiveram com eles. E esses livros, irmão, não era fácil acesso, não. Eles escreviam, o livro ficaram perdidos para lá, para cá, até o dia que se juntou as Escrituras, se juntou a palavra, e teve um concílio para verificar a inspiração das Escrituras. Na própria Bíblia dá um exemplo disso. Por exemplo, quando Judas se perde e eles vão escolher um outro discípulo para colocar no lugar de Judas, o que eles fazem? Eles tiram uma sorte no Tumim e no Urim. É uma coisa bíblica que fala da inspiração de Deus. Quer dizer, tinha Judas, Judas saiu, aí tinha José, codinominado Justo, e Matias. Matias nem não se fala em apelido, mas José era conhecido, José o Justo. Olha só, já tinha até um apelido de ser o justo, de ser um homem íntimo, fiel, que era discípulo também de Jesus, porque o camarada, para pegar a cadeira de Judas, porque eram 12 apóstolos, era necessário que ficassem os 12, e mais os gentios, e Paulo é o apóstolo dos gentios, 13, né? Mas os 12 representam as 12 tribos de Israel. E pegou Paulo, que era um perseguidor, converteu ele, para que ele se tornasse o discípulo, o apóstolo dos gentios. Ele fala isso. Agora, quando eles foram tirar essa sorte, ali foi a escolha de Deus, para escolher um dos homens, escolheu Matias. Nós, se fôssemos nós íamos escolher, vou escolher José. Inclusive o povo já até chama ele de justo, não é verdade? Mas Deus escolheu Matias. Colocaram Matias, acabou. Matias passou a ser um dos apóstolos. Amém? Quando foram escolher os diáconos, quando fundamentaram o diácono, eles tiveram lá uns critérios, né? Que fosse marido de uma só mulher, que fosse homens dedicados, de bom testemunho no meio da congregação, essas coisas todas. Então a gente crê que a inspiração divina entra. Então, quando eles foram fazer o ajuntamento das Escrituras, que juntou aqueles homens santos, todo para lá no concílio, para definir as Sagradas Escrituras, eles também foram inspirados por Deus para juntar e mostrar. Por isso, tanto foi que a Bíblia ela não se contradiz. São cerca de 40 autores que nós temos aqui. A Bíblia, na verdade, a palavra Bíblia vem de biblioteca, ela é uma biblioteca, é um conjunto de livros, aonde não tem só livros. No Velho Testamento são livros, e no Novo são cartas, a não ser o Apocalipse, né? E os Evangelhos, que são diferentes, o resto são cartas.
E então é uma biblioteca, ou seja, é a palavra de Deus para nós. Então nós precisamos da inspiração da palavra de Deus. E Paulo vem falando aqui a respeito que Deus, ele veio para os seus, porém os seus o negaram. Aí aqui ele começa a esmiuçar isso aqui da seguinte forma, ó: digo, pois, porventura tropeçaram, está falando a respeito dos judeus, tropeçaram, aí você lê o contexto, você entende, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Olha só, eles não tropeçaram porque para que caíssem, eles negaram a Cristo, tropeçaram. Aí a Bíblia diz que a pedra angular que os construtores rejeitaram virou a pedra de tropeço. Ou seja, o que é a pedra angular? É a pedra no qual é fundamentada uma obra naquela época. Era fundamentada, partia daquela pedra. Era a pedra angular, é a pedra que dava a direção, que dava os quadros, que dava o plumo, que partia, a construção era baseada naquela pedra. Então era a principal pedra. E essa foi a que eles tropeçaram, ou seja, não conseguiram edificar sobre essa pedra, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra angular. Agora, como eles tropeçaram, aí fala assim, ó, na sua queda veio a salvação aos gentios, para incitar a emulação. Essa palavra emulação, Paulo vai falar depois ela aqui na frente de novo, né? Para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação. O que é emulação? Emulação é despertar, por exemplo, agora nessa política aqui, vamos usar um termo nosso aqui, na política aqui, ó, bandeira do Brasil, ela foi rasgada, queimada, escarnecida, tudo, antes da campanha. Na campanha, começaram um grupo que queimou, que jogou fora, começaram a querer resgatar, querer fazer parte, querer tomar posse também. Não, que a bandeira é nossa também, que não sei o quê, mas nós estamos falando isso desde o princípio, nós somos todos brasileiros, nós queremos que eles também sejam patriotas. É como Cristo Jesus, é isso que é emulação. Paulo quer que eles também tenham Cristo, que é do judeu, que seja o salvador deles também. Mas eles recusaram. Igual nós vimos aqui, o pessoal recusou a bandeira. Agora, passada a eleição, olha só, eles estavam querendo fazer isso, uma falsa emulação, brigando, querendo também ser reconhecido pela bandeira, mas passada a eleição eu já vi de novo eles, inclusive, trocando a cor da bandeira. Trocando a cor, já tem projeto aí para trocar a cor da bandeira. Amém? Agora, nós queríamos que eles também fossem patriotas, amém? É isso que Paulo está falando aqui, que foi feito, Deus procurou os gentios, é como se fosse um ciúme, né? Mas um ciúme diferente, para que eles também viessem reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador, não só os gentios, amém? Porque eles tinham Deus. Por exemplo, Israel, por Deus ter escolhido Israel, discriminava as outras pessoas, né? Discriminava as outras pessoas que não tinha Deus, que não tinha, ele não conseguia entender que a pessoa não tinha Deus, porque era de outro povo, outra cultura, então ele não consegue aceitar. Por exemplo, tem religião também que saiu também do judaísmo, no caso lá da religião do judeu, não saiu do judaísmo, mas saiu lá, nascida lá, tem sua origem lá em Ismael, né, que é filho de Abraão, que é o islamismo. Eles tentam converter as pessoas, mas a regra deles é assim: morte aos infiéis. Os que não se converterem, eles matam. Na Nigéria, teve uns tempos atrás aí, o mundo ficou quieto, porque é uma guerra, é uma briga grande. Não é todo mundo que quer se meter, não é todo mundo que quer se envolver, porque gasta-se dinheiro, gasta-se tempo, perde-se vidas, né? Então é melhor deixar os crentes lá morrer quieto lá, queimado vivo, quando andei vendo os vídeos na Nigéria.
Hoje é tudo muçulmano lá. Mas os que se recusaram a ser, por causa de Cristo, foram queimados vivos. Eu vi assim os camaradas botando máxima na pessoa viva e o fogo acendendo, o rapaz, o homem e a mulher querendo apagar assim, o fogo da pele e queimando vivo, por causa de Cristo. Amém? Então, tem religião que faz esse tipo de coisa. Agora, Cristo não. O Evangelho aqui, Paulo diz que o propósito é que venha incitar, quer dizer, provocar nele uma emulação, ou seja, eles também quererem a Cristo como Senhor e Salvador. Eles também se renderem a Cristo como Senhor e Salvador. Aí ele fala assim, se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Paulo está dizendo assim, que por causa da queda deles, por causa da queda de Israel, por Israel ter negado a Cristo, o mundo foi conhecê-lo a Cristo, foi abençoado pela riqueza de Cristo, de conhecer a Cristo. Mas Paulo está dizendo que se eles tivessem aceito, a glória seria ainda maior. Não foi só porque eles negaram a Cristo que nós o conhecemos, porque Deus nos amou de tal maneira, amém? Veio para os seus não receberam, mas não quer dizer que ele veio só para os seus, que ele ia salvar só o judeu, não. Ele ia começar pelos judeus, como ele diz, a salvação começa pela casa de Israel, amém? Assim como o juízo começa pela igreja, a salvação começa na igreja e o juízo também. Israel é a mesma coisa, porque olha só, o pai corrige o filho que ama. Por que às vezes Deus permite luta, dificuldade? Porque Ele é um pai amoroso, está nos corrigindo, está nos castigando, porque correção é castigo. Nós vamos entrar aqui no texto, correção é severidade, amém? Severidade, é praticar severidade, é praticar corretivo. E o pai que ama o seu filho, ele faz isso com quem? Com o seu filho. Tu não pode fazer com o filho dos outros. Não adianta fazer com o filho dos outros. Se o camarada não quer nada com Deus, não reconhece a Deus como Senhor e Salvador, para que Deus vai ficar perdendo tempo e castigar ele? Não, deixa de lado, o dia que ele for para o inferno foi. Porque não vai adiantar castigar ele, porque ele não o reconhece. Agora o de Deus não. Quando Deus aperta, o pai sente falta, o meu neto essa semana juntou as coisas todas, falou que foi para casa do pai. Vou morar com meu pai. Aí quando agora já está querendo voltar de novo. já está querendo, não está muito conhecido, mas está querendo voltar de novo para a casa da mãe. Mas é o que eu falo para você. Então, já quer voltar para a casa da mãe. É a mesma coisa, é o cristão, uma pessoa que tem a Cristo, Se Deus vem dar uma corrigida, a pessoa se acalma. Se o pai vem dar uma correção, o filho se acalma. Se a nota foi ruim, foi castigado, foi severado, como diz a palavra, severizado, vamos dizer assim, teve um castigo, na próxima prova a nota vai ser boa. Agora, se não acontece nada, o filho fica o dia todo, faz bagunça, vai para a escola, faz bagunça, e o pai e a mãe ainda vai lá brigar com a professora, igual acontece hoje, eu acho um absurdo isso. Nós estamos vivendo tempos horríveis. Eu estava conversando isso aqui, na comunhão, tempos horríveis, a pessoa vai para a escola brigar com o professor. Pode até ser que tenha razão, mas porque hoje o nível dos professores também são muito ruins. É uma geração formada aí nesse anarquismo aí. Então a gente tem até que vigiar nossos filhos na escola, entendeu? Mas via de regra, o filho não quer nada, aí seu filho quer ficar sentado lá no meio da bagunça, porque tem professor, eu falo porque eu tenho minha filha que é professora, tenho a sobrinha que é professora, minha sobrinha diz assim, deixa ele lá na bagunça, quem quer aprender vem aqui para frente, senta e presta atenção, porque ela explica tudo, ela dá aula, explica, ensina. Aí quem quer aprender, presta atenção, quem não quer fica lá conversando lá atrás, jogando bolinha de papel, aí depois você vai lá brigar com a professora, depois você vai lá brigar com o professor, como se o professor tivesse que ensinar ao nosso filho a ser educado. Professor é para ensinar a matéria, a educação quem ensina é os pais.
na correção, no ensinamento, na aplicação em casa. Agora, professor para ensinar o português, a matemática, a geografia, a biologia, né? Agora, hoje, tem os professores já querendo entrar em outras áreas que não é da competência deles. Amém? Agora, então ele diz assim, se a sua queda é a riqueza do mundo, né? Porque fala assim, porque por causa disso Jesus foi enviado aos gentios. Veio para os seus recusou, foi enviado aos gentios. Mas de qualquer forma Deus ia fazer. Ele diz assim, ó, quanto mais na sua plenitude, mais ainda nós vamos ser abençoados. Agora, ele diz assim, ó, porque convosco falo gentios, porque convosco falo gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Ou seja, exalto no sentido assim, de deixar claro o meu ministério, né? O ministério de Paulo é levar o evangelho aos gentios. Então Paulo veio para trazer o evangelho, ele não veio para ensinar judaísmo, ensinar a lei, que você tem que circuncidar, que tem que guardar sábado. Não veio para fazer isso. Ele vem pregar para os gentios. Pregar o quê? Jesus o Salvador, não é o judaísmo. Paulo foi chamado por Jesus Cristo para ser o apóstolo de Jesus Cristo aos gentios. Não é para ser um rabino judaico. Ele já era rabino judaico, ele se converteu. Amém? E ele se converteu a Cristo, então ele agora é um apóstolo de Cristo. Antes ele era um rabino judaico, era um fariseu, criado aos pés de Gamaliel, perseguia a igreja, porque a visão dele era torcida, né? Ele tinha uma visão radical da época. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, que a visão dele abre, ele passa de ser, inclusive, passou a ser perseguido. É como nós estamos vendo hoje. Uma pessoa do mundo que se converte, Jesus diz que nossos inimigos começam até pela nossa casa. E quando uma pessoa da igreja se desvia, aí é ao contrário de Paulo. Ela era perseguida, agora ela passa a perseguir a igreja. É o que nós estamos vendo aí, que esses irmãos estão sendo a palavra. E se desviaram e agora estão perseguindo. Não, ficou uma neve, não pode. Não, a Bíblia é homofóbica, não pode, Deus ama os gays, Deus não sei o quê. E ele esquece de uma coisa que nós vamos ler aqui na palavra de Deus. E ele diz assim, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. O que Paulo está dizendo, os da minha carne? Paulo está dizendo que ele prega Cristo, ensina a respeito de Cristo, a salvação, mas que ele gostaria que os judeus igual a ele, que ele também é judeu. Paulo falou assim, eu sou apóstolo dos gentios, mas eu sou judeu. E por ele ser judeu, ele quer que os irmãos deles também se convertam. Então, Cristo não abandonou completamente os judeus. Os que não o aceitaram, ele mandou largar para lá. Mas os que o aceitaram estão com ele, como é o caso de Paulo, como é o caso de Pedro, como é o caso de Tiago, como é o caso dos outros. Então quer dizer que ele não abandonou completamente, tem os remanescentes. Os remanescentes em Cristo Jesus, esses Deus sustenta. Mas a vontade de Paulo é que eles também se rendessem. Tanto é que quando Paulo vai pregar aos gentios, ele sempre vai, a primeira coisa que ele faz é ir numa sinagoga. O que é uma sinagoga? É uma espécie igual a nossa, uma igreja que prega o judaísmo nos lugares onde já existe. Então Paulo vai lá primeiro pregar para os judeus que estavam lá em Corintos, em Roma, em Efésios, em Filipos, entendeu? E aí Paulo vai lá em Gálatas, Paulo vai lá pregar para ele. Primeiro ele vai nos judeus, para ver se salva algum. Não salva, ele começa a pregar para os atenienses. Primeiro ele vai lá na sinagoga. Não quer não? Aí vai lá no Aerópago, né? Que é o nome do negócio assim, aberto assim, numa arena, né? Onde os doutores ficavam lá ensinando. E vai lá, cidadão ateniense, vejo que vocês são religiosos. Aí conta o altar que tem aí, né?
Tem um altar aí ao Deus desconhecido, aí começa a pregar. Esse Deus que eu vim apresentar para vocês. Bom, a intenção é para ver se de alguma maneira Paulo fala assim, incitar a emulação os da minha carne, ou seja, para que eles também queiram pregar. Lembra quando havia, porque na igreja, irmãos, nós somos carnais, rapaz, o ser humano é carnal, a Bíblia fala assim que nós temos que adorar a Deus com todo o nosso coração, com o nosso entendimento, com a nossa mente, mas não fala com a nossa carne, fala com o nosso espírito, mas não fala com a nossa carne, porque a carne ela não se converte. Não é difícil, às vezes a gente vê uma disputa na igreja, o irmão às vezes tem caso até de irmão querer falar mais em mistério que o outro, às vezes tem irmão que quer cantar mais que o outro, que quer pregar mais do que o outro, que quer mais não sei o quê, que quer falar, e tem disputa, às vezes, de profecia na igreja, aí começa a falar um monte de bobagem, porque eles querem dizer que Deus está usando ele, que Deus usa ele, e aí o dia que Deus não usa, ele tem que falar alguma coisa, porque ele não pode deixar o outro falar e ele não falar nada. Então, olha só, essas disputas, irmão, acontecem até na igreja. Imagina no nosso dia a dia, na nossa convivência, na família, no serviço, em todo lugar. Se nós não sacrificarmos a nossa carne, quando você vê, você está numa disputa. Quando essa disputa é para o bem, aí é uma coisa. Lembra, Paulo falou assim, mas uns falam assim, eu sou de Paulo, outros falam assim, eu sou de Apolo, que Apolo também foi um pregador que a Bíblia não cita. Paulo que foi citar ele aqui nas cartas dele, mas é um dos pregadores da Apolo, porque quantas pessoas foram convertidas, tanto é que eu tinha alguns que falavam, não, eu sou de Apolo, sou um seguidor de Apolo, quer dizer que esse homem era eloquente na palavra, esse homem pregava a palavra, tanto é que Paulo ainda deu um socorro a ele, porque ele pregava, mas não falava da necessidade do batismo com o Espírito Santo, da pessoa ser cheia do Espírito Santo, da pessoa receber o Espírito Santo, e Paulo foi lá e pregou a eles essa necessidade. Amém? Porque quando nós recebemos a Cristo, irmão, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. O batismo do Espírito Santo não é falar em língua é revestimento de poder, revelação é revestimento de poder, profecia são dons, revelação são dons que Deus dá, a língua também é dom que Deus dá. Agora, o batismo do Espírito Santo, todo que crê no Senhor será batizado com o Espírito Santo e com fogo. E esse Espírito Santo com fogo, irmão, é mudança na nossa vida. Você passa a ser fervoroso. Ser fervoroso não é gritar na igreja. Ser fervoroso é ser teimoso em servir a Deus. As coisas estão acontecendo contra, mas você fala, eu sou de Deus, eu quero é Deus. Não, mas essa proposta é melhor, meu irmão, mas eu quero que a Bíblia fala. Eu quero o que Deus quer me dar. Não, mas eu camarada tem uma, já para agora, não, eu quero esperar o tempo de Deus, eu quero esperar a vontade de Deus. Porque as propostas vão aparecer na frente, na nossa frente. E uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ela é socorrida pelo Espírito Santo, ela é direcionada pelo Espírito Santo. Fica claro isso na nossa vida, irmão, porque Jesus falou assim, eu vos enviarei o Consolador, e ele vos lembrará as minhas palavras. O que é vos lembrar as palavras? É te orientar na palavra. Então, irmão, aguenta aí, aguarda o Senhor, não entra por esse caminho não, cuidado com o desejo da carne, porque a carne, irmãos, ela pode nos enganar, e desde o paraíso foi assim, né? Então a Eva não tinha o exemplo que nós temos o exemplo de Eva não tem o seu exemplo, Eva não teve o nosso exemplo, nós não estávamos lá ainda, mas nós já temos o exemplo dela, que ela estava lá rodeando fruto, que Deus falou que não é para comer, mas ela ficou lá rondando, apreciando. O inimigo veio e lançou, né, a palavra dele, favorecendo, porque você, às vezes a gente está precisando só disso aqui, às vezes, por exemplo, às vezes uma contenda de dois irmãos, o outro, em vez de chegar e repartir, separar e pregar a paz, parar com a ele chega, não vamos fazer isso contigo não, você é um cara tão bacana, você é um cara tão assim, dá uma massageada no ego, em vez de acertar a situação,
camarada está estragando mais ainda. Amém? É aquela uma situação que a irmã falou assim: seu casal está brigando, chega não sei o quê, quer separar, um adulterou. A conversar com o pastor, a minha primeira opção é reconciliar os dois, que um perdoe o outro, tanto faz, qualquer que adulterou. A minha primeira opção é essa, deixar claro para eles se não vale a pena perdoar, se vale a pena enfrentar o preço da separação, porque não é só questão financeira, fora isso que vai ter também, né, mas é questão da dor, que vai ficar, ele vai ficar enraizado e tudo mais. Se não é interessante, igual eu falei desse casal que casou de novo, quer dizer, certamente que eles passaram por uma moenda e resolveram que era melhor, né, se voltarem. Amém? Mas na hora, irmão, a pessoa fica muito magoada, fica muito coisa, então se puder acertar, é melhor. Amém? Essa é a minha primeira opção. E depois de tudo, ver que não tem jeito, maneira, né? Não querem se acertar, eu não sou obrigado a fazer uma pessoa que quebrou a aliança, a outra perdoar. Obrigado, eu posso. Vou aconselhar a perdoar, mas se ela não quiser, perdoar, mas não quiser receber de volta, não tem jeito. Porque perdoar é obrigado. Agora, receber de volta, aí não é obrigado, né? E o que quebrou a aliança fica com a dificuldade aí que a gente já sabe, né? Bom, como pastor, não posso modificar as escrituras. Aí Paulo diz assim, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Paulo diz assim, se eles rejeitaram a Cristo, e Cristo reconciliou o mundo, olha só os judeus, irmão, agora nós estamos vivendo de novo o fim dos tempos, mas nesses 2000 anos, as nações quase todas, inclusive o Brasil, têm as suas leis baseadas na palavra de Deus. Amém? Agora o inimigo tem se levantado, entendeu? Mas olha só, quantos cristãos tiveram nos Estados Unidos, que morreram cristãos no Brasil, na Itália, na França, em todos esses, no mundo todo, e só os judeus esperando ainda o Messias, porque eles não rejeitaram Jesus. Então até hoje, aguardando o Messias. Amém? Há uma profecia, ele vai vir de novo, mas ele já era para esses que estão morrendo sem salvação, já era para estarem morrendo salvos, porque enquanto Jesus não vem, muitos que estão morrendo sem crer, sem recebê-lo, sem reconhecê-lo, estão indo para o lugar de tormento, para consequentemente ir para o inferno, porque depois da morte segue-se o juízo, diz a palavra. Não, agora eu vou aceitar já, agora já foi. Não vou falar com o meu irmão não, porque não sai ninguém mais. Após a morte segue-se o juízo. Então não tem mais jeito. Então quantos judeus têm morrido e fazendo até a caridade? Não, estou lá, né, baixando a cabeça assim e tal, botando a boquinha na cabeça, mas negam a Cristo. Conversa com um judeu praticante para você ver como que eles negam a Cristo. Abre a internet, você vai ver como é que eles falam contra Jesus, não aceitam de jeito nenhum, tem argumento. O adversário é terrível, irmãos. Aí, Deus permite cegar o entendimento deles. Porque na outra passagem que nós lemos, diz que o adversário cega o entendimento da pessoa. Amém? Aqui fala Deus, né? Mas na verdade é porque ele permite o adversário cegar o entendimento. Cegou o entendimento de Eva. Eva achou que ela é igual a Deus. Foi lá e meteu a mão no fruto e acabou, é com ela mesmo. Vai ser igual a Deus? Quem é que manda nela? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Por que ele está falando isso aí? Porque ele quer chegar na videira, né? Se a raiz é santa, os ramos também são, né? Se a primícia é santa, a massa também é. Tudo que você faz daqui, se a primícia é santa, é santa. E se alguns dos ramos, foram quebrados, e tu sendo zambuzeiro, quem que fala na sua versão aí? Lê aí, versículo 17. Zambuzeiro mesmo.
Geiro. Zambujeiro. Zambujeiro, isso. Zambujeiro. É a mesma versão, é a mesma coisa. Então, e sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, esse zambujeiro fala de figueira brava, de planta sem valor, que não produzia fruto nenhum. Videira não, videira é uma vinha, é uma videira, né? Uma oliveira, uma videira, produz fruto. Agora tem a árvore do mato que quando tem algum fruto, é fruto bravo, ruim, que não serve. E é o fruto do homem mau, do homem sem Cristo. Eles fazem as coisas, mas estão com interesse em alguma coisa. Já viu? Tem uma turma aí que fica fazendo uma religião aí, que liga para nossa casa, não sei o que, você quer contribuir aqui, cuidando do orfanato, não sei o que lá, e fazendo aquilo ali, né, com o propósito de ser salvo, mas não é nem de ser salvo. Ali entra um negócio de uma reencarnação, que eles estão achando que estão no processo da purificação, para quando morrer nascer outra coisa e ir se purificando, sabe? Então eles não estão fazendo aquela obra porque se converteram a Cristo, porque Cristo falou que toda vez que você dá a um pequenino, está dando a ele, deu uma água, está dando a ele, e quando você ajudar alguém, está ajudando a ele. Não é por isso que eles estão fazendo. Estão fazendo por interesse próprio. E nós fazemos porque amamos a Cristo. Porque se eu fizer para você, estou fazendo para Cristo. Amém, irmãos? Amém. Porque a gente não vale nada, mas a gente faz porque sabe que está fazendo para Cristo. A gente já pensou a casa de recuperação, se envolve com a casa de recuperação. Por quê? O cara quer isonha? Não, porque é por causa de Cristo. Eu, quando eu prego lá, eu deixo isso muito bem claro. Por mim, eu passava foice, todo mundo jogava tudo no inferno. Mas Cristo ama aquelas pessoas e deu a vida deles por ela, e fala para eu amar. E amar não é ficar beijando eles e alisando, não. Amar é chegar e rasgar o verbo e falar a verdade. Se tu se arrepende, porque ainda há esperança, que senão tu vai para o inferno. Isso é amor. Falar a verdade, orientar pela verdade, apontar a verdade, porque Cristo é a verdade. Então, quando você fala a verdade para alguém, você está levando essa pessoa a Cristo, porque Ele é a verdade. E nós éramos o que? Zambuzeiros, ou seja, nós não éramos. Ele está querendo dizer que nós não éramos judeus, era gentio, você não valia nada, você buscava outros deuses, você ficava andando atrás do Deus do seu pai, da sua mãe, né? Os que não, eu digo no sentido de gentios, no princípio aqui, né? Porque agora não, agora tem muitos de nós que tivemos os pais, os avós que vieram da igreja, né? Eu só conheci só meu avô por pai de mãe, não valia nada e tal, mas tinha uma história ainda lá na igreja batista, entendeu? Tinha um outro que era o irmão dele, que era da Assembleia de Deus. Minha mãe foi batizada na igreja batista, né? Embora ele não era muito certo, mas você já tem uma outra. Mas esse povo aqui, os gentios no princípio, a origem deles ou era anticristã, não, que não tinha Cristo. Eles eram assim, ateus, não criam em Deus e acreditavam em vários deuses segundo o seu interesse. Se você era uma pessoa que gostava de uma bebida, do negócio, certamente você ia gostar muito do Deus do vinho, né? Entendeu? Se é uma pessoa que gosta de orgia, de vida sexual desregrada, ia gostar lá daqueles deuses lá que tinha até, era só chegar, o culto deles era isso, era fazer orgia. Amém? Então era cada um, e eles achavam que estava certo. E bobear, quanto mais eles faziam, mais eles achavam que estava se purificando, ou sei lá o que ele ia se salvar, né? Mas não é desse jeito. Então ele vai assim, você que, e se alguns do ramo foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, foste enxertado, ele está dizendo, se alguns do ramo foram quebrados, ou seja, se as pessoas, os judeus, que rejeitou a Cristo, ela só foi quebrado, eles são o original, eles são da videira original. Se eles foram quebrados, imagina nós, porque nós não podemos julgar
Porque sabe o que aconteceu? Ó, o exemplo disso que Paulo está falando aqui aconteceu no Holocausto, irmãos. Exatamente isso aqui, ó. Aqueles que estavam se achando que estão em Cristo queriam exterminar os judeus. Queriam exterminar os judeus. Você sabia que o Holocausto teve apoio do Papa, tudo, do Hitler lá, né? Hitler era católico. Exatamente isso aqui que nós estamos falando, que Paulo está falando aqui, ó, antes de acontecer, ó. Os que não eram julgando aqueles que estavam quebrados, querendo exterminar com eles. Olha só o que o texto vai dizer mais aqui. Aqui. Então, se você que era zambujeiro, ó, foi enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva, só, foi Deus quem nos enxertou. Você não se enxerta. Amém? Você foi enxertado. Enxertado quer dizer que você não era nessa videira. Os irmãos entendem o que é enxertar? Todos aqui entendem, né? Que a pessoa pega assim um galho de uma outra árvore e vai fazer um corte assim na coisa assim, faz aí aqui o negócio garra ali, começa a viver naquela árvore ali, e daqui para cá começa a dar fruta, é outra coisa. Já viu? Quer ver? Esse limão, por exemplo, que você usa aqui, esse limão, ele não é original, esse limão que a gente usa. O original é o galego. Mas aí alguém vem, pega um galinho, um negócio lá, uma casca que estira lá do pé da lima, não é da laranja lima não, da lima. Já viu uma tal de lima? Que é igual a laranja lima, ela é até doce, mas no final amarga o bagaço. O bagaço amarga, então, a lima tem a casca lisinha. Aí ele pega aquilo ali, coloca no limoeiro, e eu sei que meu avô plantava limão, né? Então enxerta, aí o limão começa a dar tudo lisinho, casquinha lisinha. Aí vira esse limão aí que a gente usa aí. Entendeu? Enxertado, olha só, mudou a atividade, ó. Foi enxertado ali, você vai produzir o quê? O que é enxertado, ele não produz mais o que ele era, né? Aí, o que aconteceu aqui, ó? Não se gloria, né? Aí Paulo fala assim, ó, não te glorie contra os ramos. No caso do Holocausto, eles quiseram exterminar com os ramos. Quiseram exterminar. Aí por que não se... Não, porque, ó, se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Quer dizer, não é você que tem mérito, mas é Deus que está te abençoando, é a graça de Deus que está nos alcançando, né? É Deus que está sustentando a nossa vida. Por que eu vou me gloriar no outro que caiu? Bem feito, vou matar ele. Não, é como esses irmãos que estão caídos, que estão se levantando contra. Nós não estamos aqui para matar ele. Nós contestamos o que eles falam, contestamos os ensinamentos dele, mas oramos para que eles se arrependam. Amém? Não tem prazer, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do desviado. Ele tem prazer na morte de quem está na igreja. Parece até um masoquismo, né? Deus se alegra quando um crente morre. Olha só, por quê? Porque vai para ele. Os que se alegram. É igual quando nasce uma criança, né? O pai e a mãe se alegram. Por quê? Porque veio para ele. Quando morre, o pai e a mãe choram. Mas se morreu salvo, quem se alegra é Deus. E o pai e a mãe choram, porque está sendo tirado de nós. É isso? O marido é tirado da mulher, a mulher é tirada do marido, mas cristão, Deus está se alegrando deles. Quando morre um justo, Deus se alegra. Por que Deus não se alegra com a morte do ímpio? Porque se perdeu, porque não tem mais salvação. Porque Deus estipulou que enquanto houver fôlego, enquanto ele respirar, ele tem tempo e oportunidade de reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Quando não se rompeu o fio de prata, que é o limite da vida, esse fio de prata, irmão, fala do limite da vida, aquele momento que a pessoa, de repente, saiu do corpo, morreu. E a morte é uma coisa assim que, às vezes a pessoa fala assim, gente, não é como a minha mãe, tudo bem que ela já tinha 81 anos, mas ela não estava assim internada, não tinha sofrido um acidente grave, ela só foi dormir e morreu. Entendeu? Então, qualquer momento pode acontecer isso com qualquer um de nós.
E às vezes, pessoas novas acontece isso. A pessoa não sabe o que ela está dentro. Às vezes tem uma coisa aqui dentro que a gente não sabe, que não está bem, que não se manifestou ainda. Quando manifesta, tudo de uma vez só. Então, irmãos, o que Deus está falando aqui através de Paulo? Não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriares, aí ele lembra, não és tu que sustenta a raiz. Olha só, não é você que sustenta a obra de Deus, não é você que sustenta a igreja. Às vezes você pode vir à igreja, mas se não fosse o meu dízimo, se não fosse minha oferta, não. Deus usa o nosso dízimo, a nossa oferta, mas quem sustenta é Deus. Porque antes de você trazer para cá, Ele já colocou lá na sua mão, Ele já abriu a porta lá para você, Ele já abençoou a sua vida, Ele já fez, entendeu? É Ele que faz. Se Ele não fizer, irmão, a gente entra numa pinaíba que não tem como resolver nada. Se tu começar a achar que é você que faz, a sua força esvai e você não consegue levantar e fazer o que tem que fazer. Então temos que sempre esperar que Deus é quem faz em nossas vidas. E ele está dizendo isso aqui nessa situação de gentios e de judeus. Mas ele diz assim, 19: dirá pois os ramos, dirá pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Quer dizer, um ramo foi quebrado e você foi enxertado, né? Eles recusaram a Jesus e a palavra foi enviada a nós, mas de qualquer jeito ia ser enviada, mas ali antecipou a situação, porque eles recusaram a Cristo. Agora, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então não te ensoberbeça, mas teme. Por que eles foram quebrados? Pela incredulidade. Não é porque Deus quer que ele vá para o inferno, não. Porque a gente está lendo aqui um texto aqui, que se os irmãos lerem os anteriores e tal, principalmente aqui esse versículo 9, do capítulo 9 ao 10 aqui, você vai pegar achar assim, não é predestinação, o camarada. Aí, esse próprio versículo aqui, essa passagem aqui, já está jogando por terra esse negócio de predestinação. Porque está quebrando um ramo que é da videira, que é original, e está enxertando o que não era, que somos nós. E se nós vacilarmos, a palavra vai dizer aqui que ele quebra de novo. E se o outro que foi quebrado se arrepender e parar de praticar o que é mal, Deus enxerta ele de novo. Ou seja, restaura ele na videira. E restaurar na videira significa o quê? Ressuscitar, voltar da vida a ele. Amém? Olha só. Mas pela sua incredulidade foram quebrados. E tu está em pé pela fé, tá? Pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Porque você está crendo. E eles foram quebrados por causa da incredulidade, não creram. Jesus, que Jesus o quê? Não sei o quê, vão matar ele. E hoje acontece muito isso. Pessoas que não creram, né? E endurecem o coração, e Deus permite. Porque não querem crer. É Ele que não quer crer. Então, não te ensoberbeça, mas teme, porque esse negócio de ensoberbecer é uma coisa que desagrada a Deus. Eu sempre deixo isso claro para os irmãos. O soberbo Deus abate. Deus levanta o humilde, o humilhado. Então não podemos nos ensoberbecer. O que é se ensoberbecer? A soberba é uma autoexaltação, sabe como? Você se acha mais bonito, é mais forte, é mais isso, é mais independente, não precisa de ninguém, não sei o quê. Se você tiver por exemplo, você pode se ensoberbecer porque você tem o seu dinheiro, não precisa dos outros. Você pode se ensoberbecer por causa disso ou daquilo, ou porque tem um emprego, ou porque é mais bonito, ou porque é mais forte, ou porque é um monte de outras coisas, um monte de coisa pode nos ensoberbecer. Amém? E a soberba é exatamente isso, é uma alta exaltação de si próprio, quando que não há um sequer que possa fazer isso. A soberba, na verdade, é uma falha no nosso caráter, porque nós não somos isso que achamos que somos, né? Não somos. Às vezes
Só porque Deus nos dá alguma coisinha, ou fez alguma coisinha em nós, a gente já acha que não é. Nós somos um ramo enxertado numa videira. E aí a gente vê isso, irmão, no meio cristão, até no meio cristão, o camarada vira pastor, ou vira não sei o quê, diácono. Uma vez eu fiquei assim, questionando o pastor sobre mim, sabe? Pastor, será que eu mudei muito? Porque a gente estava estudando esse assunto, sabe? Porque o camarada é um obreiro, aí é dedicado, aí tal, aí quando virou diácono, aí pronto, ordenou diácono, aí começa isso, começa aquilo, começa não sei o quê, né? Então a gente tem que vigiar. Aí virou pastor também. Tem algumas situações aí de gente aí, praticamente intimando. E ele diz assim, porque se Deus, aí ele diz assim, então não se ensoberbeça, mas teme, porque ele fala assim, por quê? Porque se Deus não poupou ramos natural, que são eles, os judeus, teme que não te poupe a ti também. Se ele castigou, quebrou o ramo natural, por que ele não vai quebrar você? Por que você vai ficar com soberbo? Por que você vai ficar se engrandecendo? Por que vamos perder a humildade, a simplicidade? É daqui para ali, irmãos. É daqui para ali. Isso acontece em todas as áreas da vida do homem. O camarada pode ser um fortão, no outro dia não vai aguentar o peso de nada. Pode ter dinheiro, no outro dia amanhecer duro, igual um coco. Ainda mais hoje que esse sistema está aí, Inclusive o irmão vigia lá as poupanças, as contas no banco, aquele dinheiro todo lá, viu, irmão? Aquela dinheirada toda está lá na poupança, porque se vier uma pane, um negócio, uma perseguição aí, vai começar no sistema financeiro, porque está tudo, ninguém está andando mais com dinheiro. E sim, dinheiro vivo. Amém? Então, se alguém vai lá e dá uma fechada no sistema lá, amanhã está todo mundo duro, não consegue passar o cartão no mercado, não consegue passar Pix, não consegue nada. Se não tiver com dinheiro na mão, não tem jeito. Então, meu irmão, não há segurança. A segurança, nós cantamos aqui hoje, nossa esperança está no Senhor. Amém. Amém? A nossa esperança não está na nossa conta corrente, não está na nossa fonte de renda, não está em marido, não está em mulher, não está em filho. A nossa esperança está no Senhor. E ele deixou claro, mas se Deus não poupou o ramo natural, tem que a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. O que considera? Olha só, o que ele fala assim, para você observar, ele só quer ver a bondade, né? O mundo fala assim, não, mas Deus é amor, olha só fala do lado bom. E a severidade? Aqui está dizendo, para você observar os dois lados. Deus é bom, mas é severo. Amém? Severo no sentido de quê? De aplicar o que ele determinou, ele aplica. Se ele falou que o caminho vai ser de morte, não vai não, que vai se dar mal. Se ele falou que não comeu fruto, não come não vai na conversa de ninguém. Ele não vai aceitar a explicação. Amém? Ele não aceitou. Lá no paraíso você viu a severidade dele, né? Então o que aconteceu? Não, foi a mulher que tu me deste. Mulher, o que aconteceu? Foi a cobra. Cobra, você. Ó, não teve conversa. Foi bom? Foi. Fez um lugar maravilhoso, todo tipo de fruta, você podia comer o que quisesse, podia ficar o casalzinho lá peladão, namorando o dia todo, comendo fruta, tomando banho no rio, e brincando com os animais, chamando o leão, jogando pauzinho assim para o leão ir lá pegar, estava tudo uma beleza. Aí, cada um fruto, uma ordemzinha que eu só não vai naquela árvore, o resto pode fazer tudo. Inclusive a árvore da vida estava lá e eles não comeram. Deviam ter comido primeiro da árvore da vida, e eles não teriam caído no pecado. Por isso que eles foram expulsos, para não comer depois da árvore da vida e viver a eternidade no pecado. Aí não ia ter salvação para nós. Amém? Por isso que Deus expulsou eles do paraíso. Sabia? Até a expulsão do paraíso de Adão e Eva é a misericórdia do Senhor para a descendência deles. Senão não haveria salvação se eles comessem depois da árvore. Então foi expulso, guardou a árvore, e daqui para fora.
mas antes poderia comer e viveria, aí estaria fortalecido, não ia cair na tentação do Satanás. Também eles não permanecerão, ele diz assim, considera, pois, a bondade de Deus e a severidade, versículo 22, ó. Para com os que caíram, severidade, olha só. Para com os que caíram, quem é os que caíram? Os que desobedeceram, saíram do caminho do Senhor, caíram em desobediência, voltaram à prática do pecado, pararam de crer na santa palavra de Deus, pararam de crer na voz de Deus, começaram a crer em si próprio. Severidade, o que é isso? Juízo. Deus permitiu, Deus deu uma sentença para ele, vão demorar para Jesus voltar para Israel. Mas para contigo, benignidade. Para você que aceitou a Cristo, que creu em Jesus Cristo, Deus está sendo benigno contigo. Amém? Está cuidando de nós. Não é porque está nos dando emprego, porque não está nos dando saúde, não. Está nos dando salvação eterna. Que a bondade de Deus está na salvação eterna. E para isso o preço foi alto. Ele teve que mandar o filho dele, né? Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também, se permanecerem na sua benignidade. Ele fala assim, para você benignidade, se permanecer na benignidade. De outra maneira, quer dizer, se você sair, tu serás cortado. Não tem nem conversa, mas eu sou bonitinho, sou irmão do França. Não tem conversa. Pode ser irmão de quem for. Não, mas eu sou discípulo do pastor Carlos. Discípulo do pastor Carlos, se fosse, não saía do caminho. Não te dava banda. E também eles, se não permanecerem, aí ele fala assim, também eles que caíram, se eles não permanecerem na incredulidade, ou seja, se eles agora passarem a crer, não continuar incrédulo, passar a crer, por isso que Paulo fala em citar a emulação deles, para ver se eles agora passam a crer, porque se eles passarem a crer, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Amém? Então, irmão, não tem negócio de predestinação aqui nesse capítulo, não. Deus está deixando bem claro que se vacilou, corta, se arrepender, enxerga. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, o nosso natural era o zambujeiro, quer dizer, o nosso natural era irmos para o inferno. Por isso a Bíblia fala assim, Jesus não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar. Por que ele não veio condenar? Porque o mundo já estava condenado. Aí ele veio para dar a salvação. Você já estava indo todo mundo para o inferno. Aí ele veio e falou assim, eu sou o caminho, a verdade, só tinha um caminho, que era o inferno, não. Agora eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, olha só. Aí veio salvar, veio dar a oportunidade, estava indo a humanidade para o inferno. Mas Jesus veio para ser o nosso caminho, a nossa salvação. Aí ele diz assim, porque se tu cortado, natural do zambujeiro, ou seja, estávamos indo para o inferno, era de outra árvore, a árvore da morte, contra a natureza, enxertado na boa, contra a nossa natureza, fomos enxertados na boa oliveira. Quanto mais esses que já são natural, os judeus se arrependeram. Nós que não valíamos nada, não éramos povo de Deus, o Senhor nos enxertou na videira, ou seja, o que é a videira? É a igreja do Senhor. Jesus Cristo é o cabeça, amém? E se o judeu que se converte também passa a ser cristão, também passa a ser enxertado na videira, amém? O povo de Israel, eles são Israel do Senhor, mas muitos estão morrendo e indo para um lugar de tormento, depois para o inferno, porque está morrendo sem salvação. Mas os que vão crendo, e já tem muitos lá que já creram, não é só Paulo, não é só Pedro, mas muitos já creram, hoje são cristãos, e estão servindo a Deus, amém? Foram enxertados na videira. Pega esse microfone. Foram enxertados na videira. Agora, se vacilar,
ele corta. Então, aonde que está a predestinação nessa situação? Amém? Onde que está a predestinação? Cortou, acabou. Eu não vi. Amém? Bom, entenderam? Sabe? O foco principal é que Deus é que é a nossa força, o Senhor é que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda. Não temos motivo para nos envaidecer, para nos ensoberbecer, para sermos melhores. Nós não somos melhores que ninguém. Às vezes a gente fala assim, mas só a igreja X, a gente observa, a igreja está no caminho errado, nós não vamos copiar, nós não vamos nos achar que somos melhores do que eles. Amém? Vamos nos achar que estamos procurando acertar e andar no caminho do Senhor. Amém? Então que Deus nos abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Glória a Deus.